Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje, tudo bem com vocês aí? Então tá. Escuta, vamos lá, hoje é um vídeo importante, um vídeo que a gente vai encontrar as respostas para todos os nossos problemas. O que acontece? Nos últimos dias a gente meio que pegou um fluxo assim de um negócio, de tentar entender como é que a gente pode operar com os nossos desejos, nossa satisfação, nosso prazer, a nossa falta, a nossa relação com o objeto, com a realização do nosso desejo em relação a esse objeto. E assim foi, e a gente chegou nesse lugar aí que é tipo uma oposição entre a estabilidade, as ideias de estabilidade, a vontade de estabilidade, de uma felicidade estável e a ideia de satisfação, de prazer, de busca pelo prazer, de uma intensidade, como a gente fez esse vídeo aqui, que é intensidade ou estabilidade. Bom, e aí muitas perguntas vieram daí, muito legais e tal, muito interessantes sobre, tá bom, então como é que eu saio? Como é que eu saio desse problema, assim, dessa espécie de paradoxo entre uma vontade de estabilidade, uma vontade de calmaria e uma necessidade de prazer, de instabilidade, de descarga, de um certo tensionamento que gera uma descarga, né? Como é que eu saio disso? Como é que eu saio disso? E aí recebi tem alguns comentários interessantes lá nesse vídeo sobre isso, assim, e perguntas desse tipo aqui. Vou ler para vocês. Duas perguntinhas, tem várias lá, mas assim, Manu, mas quais são as possíveis saídas para isso, para essa espécie de paradoxo entre a vontade da intensidade e a vontade da estabilidade, né? Me identifiquei muito e foi muito bom por me sentir menos sozinho. E ao te ouvir dizer que isso pode acontecer com muito mais pessoas do que imaginamos. Ainda assim é angustiante. Estabilidade atende à necessidade de segurança e instabilidade atende à novidade, ao prazer, mas é inseguro, dá medo. Seríamos viciados no prazer, mas que traz junto o medo? Que saídas tu propõe? Quais leituras? Como os casais fazem para dar conta disso? Tem algo para indicar? Gratidão. Essa é a Kelly. E aí, por exemplo, a Gabriela falou: Manu, você acha que essa questão da intensidade versus estabilidade pode estar diretamente ligada à maturidade emocional? Não foi só ela que perguntou isso, mais gente perguntou isso. Isso não tem nada a ver com a idade, mas acho que essas pessoas que necessitam constantemente de descargas emocionais são pessoas que querem constantemente fugir da realidade. Muitas vezes sofrem do que chamamos de síndrome de Peter Pan. E aí é uma questão. Então, está ligado a um certo amadurecimento, essa ideia de não precisar mais da descarga de prazer o tempo todo, dessa intensidade, né? Então, questões aí tem, vamos lá, vamos pensar sobre isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá? Primeiro, a primeira coisa é a seguinte, essa pergunta aqui da Gabriela, que essas pessoas que buscam essa intensidade estão querendo fugir da realidade, eu não acho que seja isso. Na minha opinião, eu acho que elas não estão querendo fugir da realidade, elas talvez estejam mais querendo ter uma confirmação da realidade, querendo se sentir vivas nesse sentido, né? Se sentir vivas. Eu tô aqui, preciso me sentir vivo, preciso ter uma certa certeza de que eu tô vivo, então eu preciso de uma descarga ali muito intensa para isso, né? Para me experimentar vivo, para me sentir desejante, para me sentir atuando, para me sentir uma série de coisas que precisam estar ali acontecendo comigo, porque senão a vida fica um pouco sem sentido, fica um pouco meio assim, meio uma espécie de massa ali, meio andando, meio numa inércia, que você não sabe mais se aquilo é vida. E então, e aí eu me identifico muito com essa história. Eu passei por essa situação várias vezes, chegar num momento e falar, mas isso aqui é viver? Sabe essa pergunta? Mas viver é isso aqui mesmo? É esse tédio, né? É essa coisa entediante que estamos vivendo aqui. Acho que vocês já ouviram essa história milhares de vezes, que quantas relações terminam por essa impressão do tédio, né? Bom, inclusive o vídeo de ontem com a Flor era um pouco sobre isso também. Um pouco sobre isso. Não totalmente, mas um pouco sobre isso. Então, nesse sentido, eu não acho que sejam pessoas que queiram fugir da realidade. Elas querem talvez uma confirmação de realidade, mais do que fugir da realidade. Mas eu poderia pensar se tem alguma relação com amadurecimento ou não. Essa é uma pergunta que eu acho... O que é amadurecimento? É uma primeira pergunta, mas se tem alguma relação com amadurecimento ou não, ou se cada pessoa realmente vai atuar de um jeito, cada pessoa vai ter um modo de funcionamento psíquico dela lá, e tem gente que vai buscar mais por isso, e gente que vai buscar menos por isso, que vai conseguir se estabilizar, ficar bem, e gente que vai estar fadado, condenado ao tempo inteiro buscar essa descarga de prazer aí e tal. Aí tem essa resposta
resposta aqui da Angélica, é uma resposta bem da psicanálise mesmo assim. O desejo não tem um ponto fixo, ele desliza através das fantasias. E no caso, o outro pode estar no lugar dessa fantasia, o outro, né, o objeto. E sempre se direciona, e o desejo sempre se direciona para objetos secundários que têm uma base / semelhança com o primeiro objeto de desejo perdido e nunca encontrado. É que ela fala da castração. Já falei disso, né, da satisfação original, como se o desejo fosse se deslocando em busca daquela satisfação original que não vai encontrar. Se o desejo encontra esse objeto, ele deslizará em busca de outro, explicando assim os momentos de tensão ou até mesmo o desinteresse e busca de outro amor. Sempre que estamos satisfeitos, entre aspas, vamos procurar outras coisas para ficarmos mais satisfeitos. E isso ocorre das mais diversas formas, de acordo com a estrutura psíquica e o sintoma de cada um. Então, é a história do I can get no satisfaction, que é a satisfação mesmo, você não vai achar, porque a satisfação sempre pode ser mais satisfação. Já falei disso aqui bastante também, né? De como a gente está em busca de uma satisfação que não vem. Mas isso parece uma condenação, né? A sua estrutura psíquica vai te orientar para isso, o seu sintoma vai ser assim, você vai estar em busca de um objeto que nunca vem, de um objeto que, nesse sentido lá, condensa o seu desejo, né? Que puxa para ele o seu desejo. Como eu falei ontem também, no vídeo ontem da vítima, do que sempre dá errado para mim, é uma espécie de aquele objeto que te suga, né? Uma espécie de buraco negro, assim. Então, parece que você está condenado a isso. Isso é uma perspectiva bastante pessimista, na minha opinião, assim. Pessimista, não é pessimista, mas é assim, não tem muito jeito. E aí tem um comentário da Fabiana, que é interessante, que é um comentário do Reich, né, Reichiano aqui. O Reich também vem da psicanálise, mas ele faz um desvio ali para um pouco mais para o lance do corpo, da experiência de satisfação, de prazer, da sexualidade. Sendo simplista porque eu não entendo de Reich de verdade, tá? Mas vamos lá. Aí ela cita o Reich. Fui acusado de ser um utópico, de querer eliminar o desprazer do mundo e defender apenas o prazer. Contudo, tenho declarado claramente que a educação tradicional torna as pessoas incapazes para o prazer, encoraçando-as contra o desprazer. Prazer e alegria de viver são inconcebíveis sem luta, experiências dolorosas e embates desagradáveis consigo mesmo. A saúde psíquica não se caracteriza pela teoria do nirvana dos yogis e dos budistas, nem pelo hedonismo dos epicuristas, nem pela renúncia monástica. Caracteriza-se, isso sim, pela alternância entre a luta desprazerosa e a felicidade, o erro e a verdade, o desvio e a correção da rota, a raiva racional e o amor racional. Em suma, estar plenamente vivo em todas as situações da vida. A capacidade de suportar o desprazer e a dor sem se tornar amargurado e sem se refugiar na rigidez, anda de mãos dadas com a capacidade de aceitar a felicidade e dar amor. Vou reler a última frase. A capacidade de suportar o desprazer e a dor sem se tornar amargurado e sem se refugiar na rigidez, anda de mãos dadas com a capacidade de aceitar a felicidade e dar amor. Bom, e aí o Reich parece bem mais otimista, né? Então você vai encontrar, se você criar uma espécie de disponibilidade, de espaço em você, de abertura em você e de uma espécie de coragem psíquica para enfrentar o desprazer e o prazer, né? Para experimentar a dor e o amor, né? Mas que é uma resposta muito bonita, assim, mas na minha opinião, um pouco, mas e como é que faz isso, né? Como é que faz isso? Como é que eu faço esse processo? E aí a verdade é que cada um vai encontrar o seu processo nessa história inteira. Então, respondendo a pergunta, como é que a gente faz para sair desse paradoxo da instabilidade versus estabilidade, né? Do prazer versus vontade de estar calmo? A verdade é que cada um vai encontrar o seu processo para fazer isso. E assim como a pergunta de como é que eu faço para sair da repetição do meu sintoma, cada um vai encontrar o seu processo para fazer isso, de verdade, né? Então eu acho que tem hipóteses, então eu acho que tem gente que em função da sua própria estrutura vai em busca da psicanálise, no sentido freudiano da história, e tem gente que em função da própria estrutura vai em busca do Reich, da abertura que o Reich vai propor, né? Eu acho do trabalho reichiano, acho que tem gente que vai buscar essas coisas. Então você vai ter que entender como é que é o seu caminho nesse processo. E eu acho que esses caminhos são possíveis. Não acho que você vai se desfazer, como eu já falei aqui, da sua estrutura, que como eu chamo de a sua prisão, né? Prisão no sentido que eu já elaborei aqui, que não é uma prisão de aprisionamento, é a prisão da sua estrutura, né? Como é que você funciona. Você não vai se desfazer dela. Veja, para entender o negócio da prisão, tem que ir lá nos vídeos da autoescrita e ver que eu falo disso. Não estou falando da prisão no sentido tradicional da história. Mas eu não acho que você vai se desfazer da sua estrutura psíquica e virar uma outra pessoa. Não vai. Mas você também não precisa estar totalmente submetido aos seus sintomas, né?
totalmente. Então, como é que você vai construir esses caminhos para você? E aí a pergunta, qual é o seu processo? E a gente se engana achando que você vai fazer uma escolha, então eu agora vou atrás do trabalho haitiano, ou eu agora vou atrás de um trabalho lacaniano, ou eu agora vou fazer contato improvisação, ou eu agora vou para yoga, ou o que quer que seja. Isso tem a ver com as suas possibilidades já também, né? Não que você não possa ir moldando elas, pode, mas tem a ver com quem você já é, né? Então isso caminha assim. Aí, e essa pergunta, isso tem a ver, essa capacidade de modular melhor esse paradoxo da satisfação, busca por satisfação e estabilidade, tem a ver com o amadurecimento, com a maturidade, uma certa maturidade emocional? Em certo sentido, eu diria que sim. Que ela diz, não tem nada a ver com a idade, isso que eu estou falando, tem a ver com o amadurecimento. Em certo sentido, eu diria que sim. Mas em que sentido que eu estou dizendo que sim? No sentido de que você fez um processo, de que você conseguiu construir um processo ali seu e que você então está menos submetido aos seus sintomas, né? Não que eles deixaram de existir, não que você virou uma outra pessoa, mas que você está menos submetido a eles. Esse processo passa por vários caminhos, passa por várias coisas, né? Aí eu posso fazer um final desse vídeo aqui um pouco depoimento, assim, né? De como que foi o meu processo, eu que sou uma pessoa madura hoje em dia. Mas, falando sério agora, eu vivi muito tempo totalmente aprisionado por esse mesmo sintoma, assim. Então chegava, a paixão baixava, a intensidade baixava e eu tinha que implodir aquilo em busca de uma outra coisa. Isso é uma simplificação da história. Tem muitos outros elementos nessas histórias, nesses términos, né? Muitos outros, vários outros mesmo. Mas então tinha uma coisa de querer me sentir vivo, de querer ir em busca de uma certa intensidade, tá? E aí isso me gerava essa mesma repetição que ia dar no mesmo lugar. Eu poderia passar a vida inteira vivendo isso. Tem gente que passa. Eu poderia passar a vida inteira fazendo esse mesmo movimento de novo, de novo, de novo. Isso mesmo fazendo análise desde os 15 anos de idade, né? Então a análise não estava resolvendo. A análise não é uma análise, depende da análise que você está fazendo, mas enfim, mesmo me tratando, eu tinha consciência dessas estruturas em algum grau, mas não estava conseguindo operar sobre elas, ou querendo operar sobre elas, né? E aí, para mim, já falei aqui, vou repetir, um grande evento que modifica esse meu processo de atuação do desejo é virar pai. Mesmo, foi virar pai, um grande marco. E virar pai veio junto para mim com a separação da mãe do Martim, que foi muito traumática, muito difícil, muito ruim, muito dura, muito dura, muito mais dura do que as outras separações, porque eu não consegui simplesmente me desfazer dessa figura, que era o que eu fazia em geral, eu apagava isso, fazia desaparecer da minha vida, porque ela era a mãe do Martim. Então eu tive que lidar com aquela figura, com aquela pessoa, e continuo lidando com ela, ela existe na minha vida, e eu não simplesmente pude anular a existência dela. Então eu tive que passar por esse processo de separação de um outro jeito, totalmente diferente, o que gerou para mim um processo de luto diferente, gerou para mim um processo de entendimento, de culpabilização e de percepção dos meus sintomas e de experimentação, de experiência dos meus sintomas de um jeito diferente. E com o Martim, que é uma coisa ali que você não vai poder deslizar o desejo dele, entendeu? Dele para uma outra coisa. Então, nesse caso, no meu caso, a paternidade fez toda a diferença para isso, porque o meu deslizamento do desejo, como a Angélica colocou na questão dela, o desejo sempre vai deslizar em busca de um outro objeto de mais satisfação. Com o Martim, que gerou uma fixação na história, mudou um pouco a figura, gerou uma identificação também, vários outros elementos que se alteraram ali. E aí com isso, com esse término acontecendo, com essa figura e uma outra análise sendo feita, quer dizer, eu comecei um outro processo de análise com uma outra pessoa, que então achou um certo terreno fértil, essa análise achou um certo terreno fértil para trabalhar outras coisas, a consciência da estrutura passou a ter uma outra operação na minha vida, né? Então essas coisas. E aí a relação com essa minha relação atual com a Flor, que também deslocou uma série de coisas, porque ela não se colocou na situação de objeto do meu desejo, que eu esperava e tal, de atuação desse desejo, que ia se apoderar dela, depois abandoná-la, que era a minha narrativa, pelo menos a fantasia da minha narrativa era essa, não que isso realmente acontecesse, mas a fantasia era essa, era como eu colocava para mim, e ela operou isso de um outro jeito, por conta da estrutura dela, mas eu só pude também ficar com ela, porque também tinha uma coisa diferente acontecendo comigo, então esse encaixe neurótico aconteceu de um outro jeito, e isso foi se operando, então, uma série de elementos que geram um amadurecimento. Isso é que é importante perceber. Não é uma coisa que você vai encontrar que vai dar, que sei lá o quê. São muitos elementos que vão se
se intercalando, se interrelacionando e que vão gerando mudanças. Então tudo é importante nesse sentido, dentro de cada processo, dentro de cada estrutura, dentro de cada história. Né? Dentro de cada história, uma série de elementos vão talvez possibilitar uma modificação, uma mudança, talvez. Né? E isso é muito feliz de saber, então, nesse sentido de perceber que existe uma mudança possível. Existe, ela é complexa, ela envolve muitas coisas, mas ela pode acontecer, você pode mudar. A gente é plástico, por mais que a gente esteja sulcado aqui nos nossos sintomas e nossos desejos e tal, a gente é plástico. Essas estruturas podem se reoperar, se readequar e buscar outras coisas, mas você vai ter que entender como é a sua história, como é que você é um autor dessa sua história, dentro dela, e desses vários elementos que estão aí acontecendo, para que ela aos poucos possa ir se desviando para um caminho menos canalha com você mesmo. Isso é um processo, mas é possível. Então, pensando na minha história, tem todos esses elementos acontecendo ao mesmo tempo. Mas isso é possível, totalmente possível. Você tem que dar conta disso, de enfrentar essas coisas e ir lá e ir operando, e com muita calma, porque você não tem, ao mesmo tempo, a capacidade de operar todos esses elementos. Não tem. Você vai lidando com o que vem e operando com o que tem e assim vai indo. Mas acho que é totalmente possível, sim. Então, mas a ideia aí, algumas coisas, falei aqui do argumento da psicanálise, do desejo, do Reich. Então, qual é o seu caminho nesse processo? Pensar um pouco isso, qual é o seu caminho? Né? Cada um tem o seu caminho dessa história inteira. Tá bom? Era isso, o que vocês acham? Gente, muito obrigado, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, manda ele para alguém, talvez ele sirva para alguém, tá bom? Manda perguntas, comenta aí embaixo, leia os comentários de verdade. E quiser me mandar perguntas, manda pelo direct, amanhã eu volto com mais questões, impressões, tentativas de elaboração e mudança, né, das estruturas todas, se possível, tá bom? Bom dia para vocês, até amanhã, tchau!